Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo de discussão de questões de residência médica com radiologia abdominal. Mais uma vez a gente tem Riene aqui conosco discutindo as questões de cirurgia e a gente tem Natália discutindo as questões de clínica médica. Hoje a gente vai ver questões de esôfago e estômago, né? Foram questões que foram reunidas até julho deste ano e talvez existam algumas outras questões aí que surgiram nos últimos meses, nas últimas semanas, com as provas de residência médica, a gente não teve acesso ainda. Mas a gente vai começar com a questão de 2019 da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, que ela fala o seguinte: determinado paciente de 60 anos de idade, tabagista e etilista de longa data, vinha apresentar há 6 meses disfagia progressiva e perda de peso. Foi então realizada uma endoscopia que demonstrou lesão ulcerada no esôfago médio. O paciente foi submetido a estadiamento e manifestou doença local, sem sinais de doença linfonodal na tomografia computadorizada. A biópsia demonstrou carcinoma de células escamosas de esôfago. Em relação ao caso clínico apresentado e aos conhecimentos técnicos correlatos, julgue o item a seguir. Aí a afirmativa é: a ultrassonografia endoscópica pode ajudar a avaliar a invasão da parede do tumor. Certo ou errado? Você quer fazer um comentário, Riene? A questão mostra a epidemiologia do câncer de esôfago. É mais comum no sexo masculino, principalmente da quinta para a sexta década de vida, de subtipo histológico. Os principais é o adenocarcinoma escamoso, que é o tipo mais frequente no Brasil, e o carcinoma escamoso e o adenocarcinoma. O escamoso é mais comum em terço médio e proximal do esôfago. No geral, o fator de risco mais frequente é o tabagismo. Já o adenocarcinoma, que é em terço distal, no geral ele evolui do epitélio de Barrett, do esôfago de Barrett. Outras pequenas características é que o escamoso é mais na raça negra e o adenocarcinoma é mais raça caucasiana. Só detalhes. Estadiamento. No geral, a gente começa com TC de tórax e abdômen, que o senhor vai falar bem melhor. A tomografia é mais para a gente procurar metástase à distância, identificando que não existe metástase, então a gente vai avaliar se tem ressecabilidade com proposta curativa por via cirúrgica, e nesse caso o melhor exame seria a ultrassom endoscópica, porque a gente consegue avaliar bem a parede do esôfago e o acometimento local do esôfago em si e de linfonodos próximos. Um pequeno detalhe em termos de anatomia é que o esôfago não tem serosa. Então, a disseminação dele para órgãos próximos e metástase à distância é mais comum, mais frequente. Certo. Muito bom. Natália, quer comentar alguma coisa sobre o SEC de esôfago? Professor, eu acho que só a Riane já comentou muito bem, né, da questão da epidemiologia e do diagnóstico. Acho que só lembrar paciente com disfagia e perda de peso, da gente fazer o diagnóstico diferencial também com a calásia, né, com o megaesôfago. Acabam sendo as duas principais causas para essa sintomatologia, inclusive elas podem coexistir, porque além do tabagismo e do etilismo, a acalásia também é um fator de risco, especialmente para a SEC, que acaba sendo o tumor mais comum do esôfago, né? E algumas características ajudam a gente a diferenciar. Né? No tumor de esôfago, como é uma neoplasia, a perda de peso acaba sendo mais significativa, porque os dois vão ter a parte alimentar, né, de dificuldade de chegada do alimento ao estômago, então os dois podem cursar com perda de peso. Mas a neoplasia, além de tudo, ainda tem a parte da síndrome consumptiva. Então vai ser uma perda de peso mais importante, mais pronunciada, que ele não quantifica na questão, né, mas na prática isso acaba sendo mais importante. E, além disso, a evolução da disfagia. Então, esse paciente, a idade, né, paciente mais idoso, a gente vai pensar mais na neoplasia também, e a evolução, né, ele vem há 6 meses com a disfagia. Na acalásia, ele pode ter uma disfagia mais prolongada. O paciente fica anos com essa queixa até alguém investigar e chegar a esse diagnóstico, né. E, no mais, eu acho que a Riene já comentou muito bem. Tá bom, muito bom. Em relação à imagem, né, como a gente tinha comentado, a tomografia, o que é que a gente enxerga no tumor do esôfago? A gente
observa um espessamento da parede do esôfago, né? E a gente avalia a extensão dessa extensão, se é uma extensão. Normalmente, um marco que a gente utiliza é uma extensão acima ou menor do que 3 corpos vertebrais. É um marco bem importante na neoplasia do esôfago, né? Além disso, a gente vê a invasão de órgãos adjacentes, é um estadiamento bem difícil de se fazer por tomografia computadorizada, tem muita variabilidade entre os observadores, entre os radiologistas, mas existem alguns sinais que não geram dúvida quanto à invasão, né? Então, assim, se você tiver tumor intraluminal no interior dos brônquios fontes, você já não tem dúvida sobre a invasão de brônquios fontes, tumor dentro de artérias pulmonares, né? E comumente você tem um amplo contato com o coração. Então, é um estadiamento difícil de você fazer se existe invasão ou não do pericárdio, do miocárdio, etc. Normalmente a gente tem amplos contatos, mas sem invasão, tá? Em relação ao estadiamento linfonodal, eu queria destacar o papel do PET, que seria um método diagnóstico excelente para a gente avaliar se os linfonodos mediastinais eles estão acometidos ou não, mas pouco utilizado. A cobertura do sistema de saúde suplementar, ele não cobre para o PET para estadiamento de neodesôfago. Então, assim, não é sempre que se utiliza, mas seria uma excelente alternativa para você fazer o estadiamento linfonodal desses pacientes, tá? E lembrar a diferenciação entre os tumores de terço médio e os tumores de terço distal esofagiano, né? Normalmente, os tumores de terço distal são os adenocarcinomas, normalmente os tumores de terço médio são os SECs. Mas você, enfim, pode ter os dois em qualquer das duas localizações. Lembrar que em tumores do terço distal, a gente tem que avaliar muito bem o abdômen superior, porque vias de drenagem linfonodal para o abdômen superior é muito comum. Então, você pode ter um tumor do terço distal com linfonodomegalias metastáticas no ligamento gastrohepático, por exemplo. Então, tem que tomar muito cuidado. Uma outra coisa também que eu queria comentar é que, apesar de o tumor de esôfago estar no tórax, metástases pulmonares não são tão comuns. É muito comum você enxergar nódulo nesses pacientes, mas via de regra são pneumonias aspirativas. Tá? Esses pacientes frequentemente têm consolidações, têm aqueles padrões de tree bud, de árvore em brotamento, isso tudo por pneumonia aspirativa mesmo, não é metástase. Tá? É incomum você ter metástase nesses pacientes. Agora, partindo para o estadiamento local da parede mesmo do órgão, da parede mesmo do esôfago, que é o que a questão cobra, né? Ele fala aqui sobre ultrassonografia endoscópica, sobre ajudar a avaliação da invasão da parede do tumor, a resposta é certa, né? É óbvio, até porque é uma questão bem ampla, né? Ajudar na avaliação é lógico que vai ajudar, né? O ultrassom endoscópico vai ajudar a avaliação, é o melhor método de imagem para a gente determinar a profundidade da doença na parede do esôfago. É o método padrão ouro para a gente ver se tem quais camadas do esôfago estão acometidas, né? Para saber se vai ser uma terapia endoscópica ou se vai ser uma terapia cirúrgica no final das contas. Bom. Próxima questão é da Unicamp, 2018, uma mulher de 52 anos, com disfagia há 20 anos, teve início com alimentos líquidos, evoluindo há 1 ano para sólidos também, associado a perda de 10 quilos em 1 ano. Refere retorno do alimento para a cavidade oral após a alimentação, realizou o tratamento com sintomáticos até o momento, e antecedentes pessoais, ela tem hipertensão controlada, ela procede da região rural no sul da Bahia, procurou a unidade básica de saúde para prosseguir o acompanhamento médico. Traz um esofagograma que mostra essa imagem aqui embaixo. Então, a gente está vendo um esofagograma mostrando um esôfago bastante ectasiado, né, com afilamento aqui no esôfago distal. A gente também percebe algumas falhas de enchimento no seu interior. A gente está percebendo aqui. Vou colocar uma minha setinha.
a gente está percebendo aqui algumas falhas de enchimento aqui nessa região, né, que são restos alimentares, né? Via de regra, esses pacientes ficam com restos alimentares no interior da luz do esôfago. Então, uma luz bastante aumentada, contornos ondulados, contornos irregulares do esôfago, né? E com um afilamento aqui na topografia do esôfago distal. Então, as opções são doença do refluxo gastroesofágico, esôfago em quebranoses, megaesôfago e espasmo esofágico inferior, né? Então, assim, a doença do refluxo gastroesofágico normalmente não se manifestaria dessa forma, né? A gente poderia enxergar esofagite no esôfago distal, mas a gente não teria um aumento do calibre do esôfago, como a gente está vendo aqui, né? No esôfago quebranoses, né? A gente teria um espasmo esofagiano, às vezes a gente tem aquele esôfago em saca-rolha também, você pode ter ele todo contorcido, não é esse aspecto que a gente está vendo aqui nessa imagem, né? Espasmo esofagiano inferior também não, você não teria uma dilatação, ele não levaria a essa dilatação, como a gente está vendo, e a gente fica em concordância com a epidemiologia que está sendo colocada aqui, região rural, sul da Bahia, a gente tem um megaesôfago que uma das principais causas seria a doença de Chagas, né? Então, seria a opção correta, megaesôfago. Como a gente está vendo aqui, foi o gabarito no final das contas. Riene, gostaria de fazer algum comentário, Riene? Com relação aqui à epidemiologia, que a gente estava até discutindo na questão anterior. Essa disfagia da paciente já é recorrente de anos, associada à perda de peso, e outra característica bem comum da calase é essa regurgitação, que a paciente tem também, que é o retorno do alimento para a cavidade oral. Em termos de tratamento, tem uma classificação bem conhecida, que é aquela classificação de Rezende, que subdivide a doença em 4 estágios. Estágio 1, menor do que 4 centímetros de dilatação do esôfago, o estágio 2, de 4 a 7, o 3, de 7 a 10, e o 4 acima de 10, que é o dólico megaesôfago. No geral, pacientes acima do estágio 3, a gente já parte para procedimento cirúrgico. A cirurgia de escolha é o Heller, que é uma cardiomiotomia, que a gente vai seccionar a musculatura tanto longitudinal como circular do esôfago, e a extensão da secção é um pouco grande, é bem considerável, então no pós-operatório, esse paciente que antes tinha disfagia pela acalásia, pode evoluir com doença do refluxo. Então, no geral, pacientes que a gente faz um Heller, a gente faz uma funduplicatura também para evitar o esôfago no pós-operatório. Já aqueles pacientes com estágios iniciais, com dilatação menor do que 4 centímetros, e alguns pacientes com dilatação de 4 a 7, a gente pode fazer, dentro do tratamento não cirúrgico de escolha, seria dilatação endoscópica. Um pequeno detalhe é esse estágio 2, que é de 4 a 7, que se o paciente for muito jovem, menor do que 40 anos, a gente dá preferência para a cirurgia, porque a dilatação endoscópica em si provavelmente vai precisar ficar repetindo o procedimento. Então, no paciente jovem, é melhor operar logo. Muito bom. Natália, quer comentar alguma coisa, Natália? Professor, acho que a Reni já comentou bem essa parte do estadiamento e do tratamento da doença, né? Acho que só relembrar aquilo que a gente estava comentando na questão anterior, né? Pelo enunciado, a gente já vai delineando se vai ser uma questão de neoplasia ou de acalásia. Então, aqui a gente vê que já é uma paciente mais jovem, já é uma disfagia mais prolongada, então, nenhuma neoplasia de esôfago vai ficar por 20 anos, né, o paciente com disfagia. E a perda de peso, apesar de ser uma perda de peso importante, também num período prolongado, de 1 ano, e principalmente quando a doença evoluiu e o paciente realmente começou a ter dificuldade para se alimentar. Então, parece ser bastante relacionada à alimentação e não a uma síndrome consumptiva, né? Fora a epidemiologia, né, que ele já colocou da região rural e provavelmente uma acalásia secundária a uma doença de Chagas, apesar de que clinicamente elas se comportam da mesma forma, tanto a acalásia primária como a secundária doença de Chagas. E acho que é isso. Muito bom. Vamos passar para a próxima questão, de 2018,
ela fala assim, o principal método de estadiamento do câncer de esôfago né? A gente tem aqui, letra A, endoscopia digestiva alta, né? Letra B, tomografia computadorizada, letra C, ultrassonografia endoscópica, letra D seria o PET scan, né? E letra E, laringotraqueobroncoscopia, né? Então, a gente está falando de estadiamento do câncer de esôfago, né? Dentre essas opções para estadiamento, eu já tinha comentado antes que seria a tomografia computadorizada. Eu vou fazer alguns comentários sobre os outros métodos diagnósticos. A gente tem letra A, endoscopia digestiva alta, seria o principal método para diagnóstico, né? Não estadiamento. Endoscopia digestiva alta com biópsia. Lembrar que no Japão, por ter uma alta prevalência de tumores, principalmente gástricos, eles fazem rotineiramente rastreamento com exames contrastados. É uma rotina bem importante, mas é exclusiva do Japão. Fora do Japão, a gente não tem isso com tanta frequência. Tá? E eles, para rastreamento, eles não utilizariam endoscopia digestiva alta, mas sim o esôfago-grama, tá? A letra C, a ultrassonografia endoscópica, a gente fez o comentário que seria um método padrão ouro para avaliação de extensão na parede do esôfago, né, para ver quais camadas da parede do esôfago estão acometidas. O D, eu já tinha feito comentários sobre o estadiamento linfonodal mediastinal dessa neoplasia, seria um excelente método de escolha para a gente ver quais linfonodos são hipermetabólicos, que seriam aqueles acometidos. E aqui a letra E, laringotraqueobroncoscopia, seria para a gente avaliar uma extensão intraluminal dentro da árvore traqueobrônquica, não seria o principal método de escolha, né? Então, a gente fica com a letra B de bola. Algum comentário, Reni? Não, professor. Tá bom, vamos lá. Seguir adiante aqui. Essa questão foi bem express aqui, bem rapidinho. Já vimos como é que responde, né? Questão da UFES de 2018, um paciente de 54 anos, previamente rígido, iniciou um quadro de disfagia para sólidos e líquidos concomitante há 6 meses, com piora progressiva, regurgitação e perda de peso. Foi realizado o seguinte exame, que é essa imagem daqui, né? Baseado nesse exame, responda qual aspecto característico encontrado, qual o diagnóstico mais provável e qual o melhor tratamento curativo. Então, eu vou comentar a imagem, é bem semelhante ao que nós vimos na questão anterior. A gente tem um esôfago bastante dilatado, talvez com alguns restos aqui no seu interior, alguns restos alimentares, e a gente vê uma normalização na altura do esfíncter esofagiano inferior, a gente tem uma normalização do seu calibre, o esfíncter está normal, pérvio, aqui embaixo, né? Você tem aquele aspecto de, também chamado às vezes de rabo de rato, né? Então, a gente estaria se deparando aqui com um mega esôfago, um esôfago bastante dilatado. Para as opções, eu vou ler aqui, depois queria o comentário de Riene, a gente tem a letra A, esôfago em bico de pássaro, acalásia, né, seria o diagnóstico, e o tratamento esofagectomia com reconstrução com tubo gástrico. Letra B de bola, dólico esôfago, o diagnóstico seria espasmo esofagiano difuso e o tratamento esofagectomia. Letra C, esôfago em saca-rolhas, diagnóstico espasmo esofagiano difuso e tratamento bloqueador do canal de cálcio. Letra D, esôfago em bico de pássaro ou rabo de rato, como eu tinha comentado, diagnóstico de acalásia e tratamento com cardiomiotomia a Heller. Riene, você queria fazer um comentário? Só para frisar que a cirurgia de esofagectomia com reconstrução com tubo gástrico é uma cirurgia mais mórbida, tem maior risco de complicação, de evoluir com decência, fístula. Então, no geral, primeiro é feito a cardiomiotomia Heller, que, como a gente já tinha comentado na questão anterior, consiste em seccionar a musculatura, tanto longitudinal como circular. Aí, como a gente desce 2 centímetros para baixo, até a região da cardia, faz uma funduplicatura, pega uma porção do estômago e reveste a área da cardiomiotomia, de forma que se transforma numa funduplicatura, vai diminuir a incidência de refluxo no pós-operatório.
Esse espasmo esofagiano difuso é um distúrbio de peristalse, de motilidade do esôfago. No geral, são contrações não propulsivas, por isso que o paciente vai ter disfagia também. E outra coisa frequente é dor torácica nesse espasmo. E o tratamento do espasmo esofagiano não é esofagectomia, como tem escrito na B. Certo. Perfeito. Então, resposta correta, letra D de dado. Quer comentar mais alguma coisa, Natália? Professor, só uma dúvida, assim, em relação ao esofagograma, porque a gente sabe que a acalase é fator de risco também para a SEC. Existiria alguma forma, assim, se tivesse uma neoplasia associada, a gente iria conseguir diferenciar de resto de alimento ou só com endoscopia mesmo, para fazer essa diferença? Não consegue, Natália, a não ser que seja um tumor muito grande, estenosante, né? Aí você pode fazer esse diagnóstico, você pode suspeitar disso daí. Mas tanto a neoplasia, tanto o SEC quanto os restos alimentares, eles vão gerar imagens falhas de enchimento. E aí não dá para diferenciar um do outro. E, via de regra, o resto alimentar ele é heterogêneo mesmo, então ele vai se apresentar de forma irregular. Então as duas coisas se sobrepõem bastante. Mas antes a isso, eu queria fazer um comentário que é sobre o escasseamento, a inacessibilidade dos exames contrastados. Cada vez é mais incomum as clínicas de radiologia oferecerem exames contrastados. E isso é motivado principalmente por motivos econômicos. Os convênios, as fontes pagadoras, de maneira geral, remuneram muito pouco por exames muito demorados e complexos. Então, cada vez menos isso tem sido oferecido e de forma que esses exames eles têm sido mais raros a gente se deparar com esses exames e também isso gera uma outra consequência que eu acho deletério, é que os profissionais radiologistas, eles pouco a pouco eles estão tendo menos menos proficiência, menos capacitação em analisar esses exames contrastados. Está ficando cada vez mais incomum dele ver, como ele vê pouco, ele não tem tanta capacidade de interpretação. Então, isso é uma coisa que tem acontecido, por exemplo, aqui em Natal, nossa cidade, pouquíssimos serviços de saúde, eles oferecem exames contrastados, né, especialmente na rede particular, tem quase, a gente conta na mão aqueles que fazem, né, e no serviço público, com todas as deficiências do serviço público, de equipamento quebra, e aí para manutenção demora, e por aí vai, né? Então, nesses pacientes especificamente, eu acredito que um exame de tomografia seria interessante para a gente avaliar processos expansivos neles, mas mesmo assim, também é difícil de identificar tumores iniciais e teria que ter uma endoscopia mesmo para avaliar isso daí, tá? Então, são essas considerações e, de fato, é o que acontece no dia a dia. Cada vez menos a gente se depara com exames contrastados e tem exames que eles não têm substituto em outros métodos diagnósticos. Por exemplo, a histerosalpingografia, que é um exame para a gente avaliar a patência tubária, a luz, a cavidade uterina, você não tem outro método diagnóstico, você tem um exame que é feito com soro fisiológico no ultrassom, mas pouquíssimos lugares fazem. Então, é um exame que tem que se fazer por radiologia contrastada, radiologia convencional mesmo, e a gente cada vez menos tem isso disponível, né? Mas vamos lá. Então, letra D de dado, e a Riene comentou aí sobre a cardiomiotomia a Heller e o aspecto de bico de pássaro, o rabo de rato aqui no final desse esôfago, né? Aqui eu acho que é Sul e Ceará, 2018. Aqui o câncer gástrico precoce apresenta elevadas taxas de cura e pode ser tratado através de ressecção endoscópica. Porém, para tal tratamento ser seguro, é necessária a seleção de casos que não apresentam infiltração neoplásica na camada submucosa do órgão. Qual é o melhor método de estadiamento para realizar essa avaliação específica? Ou seja, a avaliação de extensão na parede do órgão. Isso a gente já comentou aqui, né? E seria a ecoendoscopia, o melhor exame para a gente avaliar extensão
da neoplasia na própria parede do órgão. Não é estadiamento da cavidade abdominal, tá bom? Estadiamento da cavidade abdominal seria tomografia computadorizada ou a ressonância magnética, tá? Algum comentário aqui, Reni? Professor, só em relação à definição do câncer gástrico precoce, é quando ele está restrito à mucosa e submucosa, ou seja, um T1, independente do acometimento linfonodal. A parte de tratamento com ressecção endoscópica, para a gente escolher esse método, tem que preencher 5 critérios. Então, é um câncer gástrico precoce, só que está única e exclusivamente na mucosa, só o T1A. Esse câncer, essa lesão tem que ter menos de 2 centímetros, não deve ter um aspecto cerrado, não deve ter invasão linfovascular e com um grau de diferenciação histológica bom. Então, não são todos os casos de câncer gástrico precoce que o tratamento é por ressecção endoscópica. É só esses que preenchem os 5 critérios. Se não preencher, o tratamento vai ser a gastrectomia com a linfadenectomia. Maravilha, muito bom. Natália, quer comentar alguma coisa? Não, professor, acho que é isso. Tá bom. Próxima questão, o ERN 2019. Para uma paciente de 65 anos de idade, com diagnóstico endoscópico de blastoma gástrico Bormann 3, da pequena curvatura de antro, cujas biópsias foram compatíveis com adenocarcinoma, o exame que deve ser realizado para estadiamento pré-operatório é... Então, a gente tem letra A, laparoscopia, letra B, radiografia de tórax, letra C, dosagem de CSA 19,9 e letra D, tomografia de abdômen pélvico. Como a gente já tinha comentado, o estadiamento da neoplasia gástrica, na maioria das vezes, a gente recorre para a tomografia computadorizada do abdômen pélvico, que tem uma excelente performance diagnóstica e a resposta do caso. Neoplasia gástrica, Riene, gostaria de comentar alguma coisa? O subtipo histológico mais comum é adenocarcinoma. Dependendo da região acometida, a gente vai fazer a gastrectomia total ou gastrectomia parcial, que retira só o segmento do estômago e faz reconstrução, uma derivação, leva segmento de alça. E a classificação de Borman é a mais utilizada, é feita por endoscopia e vai ver o acometimento da lesão neoplásica na parede do estômago, se tem infiltração, se as margens estão livres, o grau, o tamanho do acometimento e graus mais avançados é o que a gente chama daquela limite plástica, que pega toda a região do estômago. Perfeito. Natália, algum comentário, Natália? Professor, acho que, primeiro, só uma dúvida, que Riene comentou na outra questão, que para fazer o tratamento endoscópico, a lesão não pode ser ulcerada. Aí eles veem isso pela questão da classificação de Bormann, né? No caso, teria que ser um Bormann 1, é isso? Se fosse, teria que ser polipóide, né, Riene? Só uma dúvida mesmo. Isso. Certo. E eu acho que dessa questão, assim, a gente podia falar um pouco dos marcadores, né? Do sério, CA199, são marcadores muito comentados, às vezes pede de rotina para paciente e acaba gerando um estresse desnecessário. Assim, esses marcadores, eles são muito inespecíficos e não são indicados para nenhum tipo de estadiamento, né? E o câncer gástrico é um deles que não é essa indicação. O estadiamento realmente deve ser feito com nem para estadiamento, nem para diagnóstico, né? Se existe a suspeita, deve ser feita a endoscopia para avaliação e a tomografia para estadiamento, né? Eles não têm espaço nessa situação. Muito bom. Um comentário sobre limite plástica que Riene tinha falado, a gente vai ter uma infiltração de toda a parede gástrica, a gente vê isso na tomografia, e o que é um grande marco é que a gente não vê um espessamento focal, todo o estômago está infiltrado. O que a gente observa na tomografia computadorizada é uma perda da chamada estratificação parietal. Na tomografia computadorizada, a gente consegue ver mucosa, submucosa, muscular. Muitas vezes a gente consegue ter essa diferenciação entre as camadas da parede do órgão. E aí a gente perde essa diferenciação, vira uma coisa só, justamente pela infiltração do tumor na parede do órgão, né? Acometimento no abdômen superior
disseminação a gente teria para parênquima hepático, né? Bastante comum as metástases hepáticas, são metástases classicamente hipovascularizadas, que elas realçam pouco na fase arterial, você vai ter algum realce na fase portal, nas fases mais tardias. Bastante comum também as linfonodomegalias perigástricas, se for um tumor de pequena curvatura, você vai ter bastante linfonodomegalia no ligamento gastrohepático, e para a gente caracterizar a linfonodomegalia na tomografia computadorizada, a gente utiliza o menor eixo do linfonodo, o menor eixo acima de 1 centímetro, a gente caracteriza como linfonodomegalia. É um critério bastante exigente, a gente pode ter linfonodos acometidos e pequenos. E aí a gente pode até suspeitar de acometimento linfonodal em linfonodos pequenos, baseado na sua densidade e contornos. Então, se você tem um linfonodo heterogêneo, um linfonodo irregular, porém pequeno, dentro de um contexto de neoplasia, a gente pode suspeitar de acometimento. Esse é um ensinamento que a gente leva das neoplasias retais. Neoplasia retal é bem consagrado isso daí, linfonodos pequenos, heterogêneos e irregulares, a gente considera como acometido. E a gente faz uma translação, a gente leva esse ensinamento para outras neoplasias também, tá? E aí, se o tumor for de grande curvatura, lembrar também o ligamento gastrocólico, que você pode ter infiltração direta por contiguidade do tumor ali, você pode ter linfonodomegalias nessa região, olhar com cuidado essa região. E para quem não tem tanta experiência, eu recomendo fazer reconstruções no plano sagital, que você analisa com bastante facilidade essa extensão no ligamento gastrocólico, que vai estar bem evidente a extensão do tumor aí, tá? Além disso, você pode ter neoplasias gástricas muito grandes, você pode ter infiltração do próprio parênquima pancreático para trás, infiltrando a retrocavidade dos epíplons, né? E você pode ter também, se você está diante de tumores de cárdia, você pode ter um comportamento semelhante ao tumor do esôfago distal, que a gente tinha comentado, que ele pode ter metástases para o abdômen, da mesma forma, adenocarcinomas gástricos de cárdia, eles podem levar a metástases para o mediastino. Então, tem que tomar cuidado também nessa avaliação, tá? Acho que é isso. Tem mais algum comentário, Riene, Natália? Não, professor, nenhum. Essa última sessão foi rapidinha, né? A sessão aí de estômago e esôfago. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui pelos comentários tão bons e que deixam a avaliação tão rica, né? Assim, acredito que as pessoas estão clicando aqui para assistir questões de radiologia, mas estão ganhando de brinde clínica e cirurgia ao mesmo tempo, né? Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer a Georgiana, que foi quem reuniu essas questões, né? E espero que todos tenham bastante calma aí nas provas, que desejo que todos tenham um bom resultado. E lembre de fazer sua doação, né? Que a gente vai fazer uma prestação de contas no final das provas de residência, a gente vai divulgar os valores arrecadados e a gente vai fazer uma doação aí significativa para uma instituição filantrópica e a gente vai fazer essa boa ação, tá bom? Um abraço grande para todos e boas provas. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição aqui através das redes sociais para a gente discutir mais radiologia abdominal. Um abraço grande.